Bom dia, alunos do Colégio Primeiro Passo, alunos do oitavo ano. Hoje vamos dar início a mais uma aula de História e na aula de hoje, abro o livro de vocês de História na página 102, né? O assunto de hoje é o golpe dos 18 Brumário e a organização do consulado, né? O golpe dos 18 Brumários e a organização do consulado é o assunto de hoje. Resumindo, hoje a gente vai falar sobre uma das figuras mais importantes e bem conhecida da história da humanidade. Ele conhecido como Napoleão Bonaparte, né? Que foi, né, imperador da França, né? Foi imperador, foi considerado um militar bastante habilidoso, né? Ele foi bastante habilidoso e excelente estrategista de guerra, sem falar também do grande conhecimento que ele tinha em política e economia. Então, o baixinho tinha muito conhecimento sobre guerra, política e economia. Não à toa conseguiu se tornar, né, jovem, o imperador da França, um dos impérios mais importantes da época. E esse golpe fica conhecido como golpe dos 18 Brumário, né? Porque uma parte da burguesia francesa na época, lembrando que na aula passada a gente falou sobre a Revolução Francesa, que vai até o governo diretório, né? E aí o último governo dessa revolução, o diretório, é governado por uma certa burguesia que está mais voltada para seus interesses econômicos. Essa burguesia, por medo de que grupos que defendiam a volta da monarquia chegassem ao poder, ela faz o quê? Tem a ideia de criar um governo de consulado, onde teriam 3 consulados controlando e governando a Inglaterra. O primeiro consulado, né, teria de certa forma, uma força maior na política, foi Napoleão Bonaparte. Mas logo, Napoleão Bonaparte, ele passa, como posso assim dizer, a se tornar o imperador da França, né? Devido às suas influências com a burguesia, principalmente, né? E aí o que é que vai acontecer? A política do Napoleão Bonaparte vai ser de certa forma visando principalmente atender os interesses da burguesia, né? Então ele cria políticas que vai e leis que vai favorecer os interesses da burguesia, principalmente o interesse esse de ter uma liberdade econômica, né? E aí ele vai criar suas reformas no campo da política e da economia militar e educacional. Reformas essas que vão ser importantes para a França da época e para o futuro da França, né? Então, na economia, ele vai implementar leis e reformas que privilegiam a burguesia, né? Por exemplo, nesse sentido, ele vai redistribuir as terras, dando posse delas à burguesia. Então, a burguesia começa a ganhar terras, né? Criou o Banco da França, né? Que estabeleceu tributos, né? Cobranças que possibilitavam o maior acúmulo de lucros para a burguesia, né? Fez construções públicas como a drenagem do pânico, barragens, pontes, estradas para facilitar a vida dos franceses, né? Mas sua economia, sua política era mais visando os privilégios da burguesia e em troca essa burguesia financiava as suas guerras de expansão na Europa, que vamos já falar. Na questão da educação, o Napoleão Bonaparte ele criou escolas públicas e gratuitas na França, possibilitando que determinadas camadas da sociedade pudessem colocar seus filhos para estudar. Então, na França começa a surgir essas escolas públicas e gratuitas. Também vai ter um investimento no ensino superior, né, onde ele vai qualificar professores e formar professores e investir na educação do ensino superior. Ele vai estabelecer também dentro da França a educação militar dentro da França, né? Com o objetivo, né, de formar novos soldados e oficiais para o exército francês. Exército esse francês que vai se tornar o maior exército da França, viu? Durante o Império do Napoleão Bonaparte. Instituiu também
o ensino superior, né? Mas separado da igreja, né? Sem ter aquele controle que a igreja tinha antes. Na política e no militarismo, a gente pode destacar a iniciativa em projetos expansionistas pelo mundo, pela Europa, né? Esses projetos expansionistas, ele foi, de certo modo, mais na frente a derrocada, né? A derrota do Napoleão Bonaparte como imperador da França. Aí, lembrando que esse assunto vai da página 103 até a página 107, né? Aí o que acontece? Essa política expansionista do Napoleão Bonaparte, né? Era um período que a França possuía o maior número de exércitos, né? Porém, nessa política expansionista de Napoleão Bonaparte, ele vai entrar em conflito com uma grande potência da época, que era a Inglaterra, né? Então, de um lado estava a França, que não aceitava essa expansão, essa política expansionista do Napoleão Bonaparte, de ficar dominando outras nações, né? Outros impérios, outros estados, e a Inglaterra vai entrar contra essa política expansionista da França, porque a Inglaterra não vai querer também que a França se torne uma grande potência na época, né? E Napoleão Bonaparte estava conseguindo com essa política expansionista dominando outras nações. Então, o que é que vai acontecer, né? A Inglaterra, ela vai se voltar contra Napoleão Bonaparte, e contra a Inglaterra, o Napoleão Bonaparte vai criar um bloqueio continental, né? Países que estavam, nações e impérios que estavam ligados a Napoleão Bonaparte vão ser proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. Um exemplo maior disso é Portugal, né? Que estava lá sendo controlada pela França, pelo Napoleão Bonaparte, porém Portugal não vai aderir a esse bloqueio continental, e aí é nesse período que em 1808 chega no Brasil a coroa portuguesa. Mas aí é outro assunto. Mas se a coroa portuguesa veio morar, fugiu para o Brasil, para se instalar aqui no nosso Brasil em 1808, foi por causa de Napoleão Bonaparte, que estava nessa política de expansão no século XIX, né, querendo dominar toda a Europa. A Inglaterra não aceita, e aí entra um conflito essas duas potências. Napoleão cria um bloqueio continental. Nesse bloqueio continental, as nações que estavam ligadas, os outros países, os impérios que estavam ligados a Napoleão Bonaparte, não poderiam fazer mais comércio com o Napoleão ou com a Inglaterra. Aí, para dar o troco, a Inglaterra vai declarar o bloqueio marítimo, não é? Atacando e confiscando navios pertencentes às nações que aderissem ao bloqueio continental. Então, as nações que estavam do lado de Napoleão Bonaparte, quando os seus navios estavam navegando pelos mares ali da Europa, lembrando que nessa época o maior exército marítimo era a Inglaterra dominava o mar, né, com seu exército. Acaba que as potências que estão do lado de Napoleão Bonaparte quando ela estava com seus navios navegando com suas mercadorias nos navios, acabava perdendo suas mercadorias para os ingleses, mas somente as nações que estavam do lado de Napoleão Bonaparte. Mas isso vai ser um dos fatores do declínio do poder de Napoleão Bonaparte, porque nessa época os impérios, as monarquias absolutistas da época estavam sofrendo uma crise econômica. Então, de certo modo, não era bom para essas nações. A exemplo dela, uma dessas nações é a Rússia, por exemplo, como já disse também Portugal. Eles não vão aderir a esse bloqueio continental e vão se juntar à Inglaterra, né? E aí a Rússia fica do lado da Inglaterra. E quando a Rússia fica do lado da Inglaterra, Napoleão inventa de atacar a Rússia. E ao inventar de querer atacar a Rússia, é onde Napoleão Bonaparte vai praticamente ter o estopim do seu poder. Porque quando ele ataca a Rússia, ele é derrotado por causa da fome e do frio. A fome e o frio, principalmente o frio, é quem vai destruir o poderoso império de Napoleão Bonaparte. O poderoso exército. 600 mil homens vão para a Rússia e grande parte desse exército morre, e os que sobreviveram voltam para a França derrotados. Mas não foi nem porque estava naquela guerreando e conflitando contra os russos, e sim o frio. O frio matou muitos soldados, viu a fome, né? Matou muitos soldados franceses que não eram tão acostumados com o frio lá da Rússia, e muito menos conheciam o território russo como os russos conheciam, e os russos eram bem mais acostumados com esse frio. E aí o que acontece?
Napoleão perde também força e apoio da burguesia, pois a França ela estava sofrendo crises políticas devido também a essas guerras que os franceses tinham que financiar. Por exemplo, os principais motivos que levaram à derrotada, né, ao fim do poder de Napoleão Bonaparte foi o afastamento das classes burguesas. A burguesia já não estava mais apoiando ele, né, por não concordar com os objetivos imperialistas do Napoleão Bonaparte de querer controlar toda a Europa, e também Napoleão Bonaparte estava centralizou todo o seu poder em suas mãos, todo o poder da França, e aí fez com que os burgueses se afastassem dele. A falta de apoio da população que estava passando por sérias dificuldades, inclusive beirando a fome e a miséria, e Napoleão, de certo modo, gastando o dinheiro da França com essas políticas expansionistas, né, de guerra. O fracasso do bloqueio continental, porque não deu certo, né? Que não foi aceito por muitas nações importantes, como Espanha, Portugal e Rússia, não concordaram com esse bloqueio continental, pois eles precisavam ter comércio com a Inglaterra devido às suas crises econômicas internas. As péssimas colheitas devido às constantes secas e os rígidos invernos que aumentaram a miséria na fome. Então, a questão do clima que estava prejudicando as colheitas da França, aumentava a fome do povo. Altos gastos de financiamento de guerra contra alianças lideradas pelos ingleses, né? Então, a derrota para o inverno russo prejudicou muito, né, a força de Napoleão Bonaparte na política francesa, que levou à morte de mais de 500 mil soldados, o que enfraqueceu o exército francês, que era o maior exército da época. Ele leva 600 homens para guerrear lá na Rússia, só porque a Rússia se juntou com a Inglaterra, porque não quis mais fazer parte desse bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Então quer dizer que de 600 mil homens, só voltou 100 mil homens. E diminuiu muito o maior exército militar da época, né, que era o da França. E o fortalecimento dos partidários da restauração monárquica. Esse fortalecimento dos partidários da restauração monárquica era o povo que queria a monarquia de volta. E o que é que acontece? Napoleão Bonaparte é colocado praticamente para fora do poder. Ele vai ficar exilado em uma ilha, que eu não estou me recordando o nome, a ilha de Santa Helena. Ele fica lá exilado. O rei Luís XVIII, que é família do último rei da França, acaba tomando posse do poder, se tornando imperador, e ele vai fazer o quê? Centralizar o poder nas suas mãos e tirar os direitos da população francesa. Com isso, Napoleão Bonaparte vê uma brecha para voltar a ser comandante da França, porque ele recebe até apoios novamente de algumas partes da elite. Ele volta. Esse episódio, ele conseguiu, né, instalar o seu governo novamente na França, num episódio que ficou conhecido como o governo de 100 dias, pois ele acaba sendo colocado para fora novamente desse governo, né? Pois é importante lembrar que a Inglaterra, a Suécia, por exemplo, a Áustria, a Rússia, a Prússia se junta contra ele, e ele acaba perdendo. Ele só governa por mais 100 dias e volta a ser exilado lá na ilha de Santa Helena, onde ele veio a falecer em 1891. Então essa é a história do grande Napoleão Bonaparte, que conseguiu se tornar imperador da França, mas tentou ser o imperador da Europa, e por essa tentativa de mal assumir um poder e querer toda a Europa para ele, levou ele a ser derrotado, mas se tornando um dos maiores estrategistas de guerra que o mundo já conheceu. Então aqui eu encerro a aula e tenha um bom dia e bons estudos.